Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui nesta noite para estar se contando o testemunho de Everton. O que o Senhor fez na vida de Everton, quero dizer para você que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu quero estar assim contando, aleluia, glória a Deus, como foi o nascimento de Everton. Mas antes de eu contar, eu vou estar lendo uma palavra que faz parte do testemunho de Everton, que se encontra em Mateus 8:26, que diz assim: E ele lhe disse: Por que teme, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e acalmou, aleluia, o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Vai ser um pouquinho longo, mas eu peço aos irmãos que ouçam até o final, em nome do Senhor Jesus e todos vocês, amém? Igreja, aleluia, glória a Deus. No ano de 2014, eu queria muito, né? Muito engravidar. E eu queria um quarto filho, né? E eu passei 10 anos sem tomar nada e sem conseguir engravidar. E quando eu fiz os exames, né? O médico falou que eu estava com policisto no ovário. E nenhum médico se arriscava em fazer um tratamento de uma mãe diabética que queria ter um quarto filho, né? E eu chegando em casa, eu comecei a falar com Deus, né? Eu fiz a transvaginal, todas as mulheres conhecem, e deu que não tinha como engravidar, a não ser que eu fizesse tratamento. E os médicos não tinham como fazer tratamento na minha vida, fazer tratamento arriscando a minha vida. E ali eu comecei a falar com Deus. Eu já quero te dizer que aleluia, a palavra de um crente tem poder. Eu comecei a falar com Deus. Eu disse: Senhor, o Senhor dá filho a todo mundo, pessoas que matam, abortam e jogam fora. Eu só estou te pedindo um filho, Senhor. E ali os meses foi passando e de repente eu comecei a passar mal. Até a água que eu bebia eu jogava para fora. E aí eu disse: eu devo estar com uma doença muito séria, porque por conta do diabetes, né? Porque eu sou diabética. Então, alguma coisa errada está acontecendo comigo. Então, assim, o pai de Everton disse: vai no médico, faz um exame, alguma coisa é. E ali eu fui fazer o exame, né? E quando eu peguei o resultado do exame, eu vou resumir algumas partes para não ficar tão longo. Quando eu peguei o resultado do exame, que eu descobri que eu estava grávida, eu chorava como uma criança. E agradecendo a Deus, né? E quando eu fui na segunda-feira entregar o exame para o enfermeiro, encaminhar o pré-natal, porque eu estava gestante, ele me encaminhou logo para o médico, né? E o médico olhou assim e disse assim: mãe, você tá doida? Como é que uma pessoa diabética, um diabetes descontrolado, me inventa de engravidar? Eu digo: olha, doutor, Deus só dá o frio conforme o cobertor. Deus me deu, Deus garante a vitória. Aleluia, glória a Deus. E assim, igreja, o tempo foi passando, eu enjoava muito, mas quando eu completei 4 meses, os enjoo passou, eu não tive mais enjoo. E aí fui seguindo minha vida normal, fazendo os pré-natal, tudo direitinho. Só que de repente a minha barriga começou a crescer muito, né? E eu comecei a dar crise de noite. A diabetes, ou ela subia ou ela baixava. E ali eu comecei a ter dispneia, eu não conseguia respirar nem por mim nem pelo bebê. E aí, de repente, eu ali que fazia os pré-natal a cada mês, eu passei a fazer a cada 8 dias, né? Porque a minha gravidez era de risco. E aí eu lembro que o médico falou para mim que eu tinha que fazer uma ultrassom com urgência. Quando fez a ultrassom, o médico falou bem assim: olha, mãe, o seu bebê tem que ser cesariano, seu bebê está muito grande, a sua barriga tem muito líquido, você precisa passar por um médico cirurgião para poder marcar uma cirurgia.
né? E ali eu peguei o resultado daquela ultrassom e levei até o doutor. E ele foi, o médico clínico, ligou para o médico cirurgião e marcou uma consulta para poder fazer um cesariano, né? E quando foi com 8 dias depois, eu volto a passar com o cirurgião. E quando ele olha para mim, mede a minha barriga, que ele olha para mim, ele disse: nós vamos ter que fazer um cesariano para salvar a sua vida, mãe, porque a sua barriga está cheia de líquido, o seu bebê está muito grande, e se nós deixar esse bebê muito tempo, a sua vida vai correr risco. E nós temos que salvar a sua vida, e seja o que Deus quiser. Aí ele marcou a cirurgia para 8 dias depois. Com 8 dias, eu volto e eu lembro que ao sair de casa, eu olhava para os meus filhos e eu tinha certeza que eu não voltava, né? A minha gravidez foi muito complicada, igreja. E eu não voltava, eu dizia: Senhor, não deixa eu morrer, Senhor. Eu ainda tenho minha filha com 10 anos, tenho meus outros filhos para criar. Não deixa, Senhor, que eu parta. E eu tinha medo, igreja, porque a minha mãe tinha morrido na mesa de parto. E o projeto de Satanás era me matar também na mesa de parto. E ali, aleluia, glória a Deus, eu comecei a orar ao Senhor e abracei meus filhos como se fosse o último abraço. E eu fui para poder ter o meu filho. E quando chegou ali no hospital de Miguel Comum, aqui na Bahia, uma cidade chamada Miguel Comum, porque eu não sei até onde esse vídeo vai. E ali, quando eu estava subindo a rampa, eu comecei a sentir o bebê endurecer na minha barriga todinho. Não era a barriga que endurecia, era o bebê que endurecia. O bebê estava endurecendo, igreja, porque ele estava, irmãos, dando parada cardíaca dentro da minha barriga. E aí eu disse: se essa criança fosse uma criança de 9 meses, eu não chegava lá em cima, né? E ali eu fui andando devagarzinho, né, apoiando ali no pai de Everton. E quando eu cheguei lá, que todo mundo olhava para mim, que eu fiz a ficha, todo mundo olhava para minha barriga e dizia: 4 gêmeos. Eu dizia: não, é só uma criança só. E alguém dizia assim: é 4 gêmeos. Eu dizia: não, é só um bebê só. Você tem certeza, mãe? Eu digo: tenho. Todo mundo ali feliz que ia ter o seu filho e eu preocupada. E quando foi dando 11h30, eu subi lá para cima para poder fazer a cirurgia. Cheguei lá em cima, tinha mais outras mulheres que ia fazer o mesmo procedimento, cesariano também. E ali, de repente, quando estava chegando próximo à minha vez, deu 12h e o médico foi almoçar. Quando o médico foi almoçar, eu comecei a orar e dizer ao Senhor: não deixa ele demorar não, Senhor, porque eu não sei até quando eu vou suportar. Eu comecei a ter crise, ficar com dificuldade para respirar. E ali eu comecei a entrar em oração e falar com Deus desde o momento que eu saí de casa. De repente o médico veio e mandou me chamar. Quando ele mandou me chamar, que eu falei com ele: doutor, me liga, doutor. Me liga porque eu sei que eu não vou poder ter outro filho. Ele disse assim: você não encaminhou os papéis, eu não posso ligar você, né? Porque tem a burocracia aqui. Então tem papéis que tem que ser assinado. Seu esposo não tá aí, então não tem como eu te ligar. Aí eu disse: tá bom, doutor, já que o senhor não liga, então faz logo a cirurgia, porque eu não tô conseguindo respirar. Ele disse assim: você nunca comeu nada? Eu digo: não. Pronto, bora fazer a cirurgia. Só que a enfermeira que estava com ele nesse dia dando plantão, ela me acompanhou várias vezes quando eu chegava passando mal no hospital. E ela disse assim para ele: doutor, liga ela. Eu vejo ela dando crise, ela chega lá passando mal no hospital. Ele disse: ela tem todo direito de ligar, só que ela não encaminhou os papéis, não tem como ligar. Eu digo: mas não tinha como, porque é uma cesariana de emergência, né? E nisso ele debateu e falou que não ligava. Tudo bem. Ele foi e o médico veio, aplicou anestesia. Quando aplicou anestesia, eu comecei a perder o fôlego, eu não conseguia respirar. Eu lembro que eu falei ao doutor, que ele chegou de mim e disse assim: você está sentindo o quê? Eu digo: eu não consigo respirar, doutor. Ele disse: quando tirar o bebê, você volta ao normal, se acalme. Me botou no balão de oxigênio. E ali, quando ele partiu a minha barriga, foi como jogar um balde de água no chão, né? E ali ele disse assim: eu vou ligar essa paciente, porque outro filho que ela tiver, ela morre. Ela não vai resistir. Foi assim que ele falou. E ali a enfermeira disse assim: doutor, o senhor vai ligar? Ele disse sim. Aí eu pensei, né? Eu digo: por que que ela tá assim falando com o médico? E por que que ele vai ligar? Se ela me deu força para ligar, né?
Só que as horas foi passando e eu não vi essa criança, aí eu disse, deve ser que é diferente, né? Aí eu fui e falei com o doutor. Eu já não passava mais mal, como ele falou, quando tirasse a criança, eu voltaria ao normal, como eu voltei. E ali eu disse assim, doutor, cadê o neném? Ele disse, a pediatra está cuidando. Eu digo, tem 10 anos que eu tive um filho, deve ser que a pediatra está cuidando e depois é que traz para a mãe. Só que quando eu saio da sala de cirurgia, todas as mães estavam com seus filhos entre as suas pernas, na maca, ali no corredor do hospital, esperando, né, eu passar mais o efeito da anestesia para descer para os quartos. Só que eu não estava com meu filho. E eu começava a dizer, doutora, enfermeira, cadê o meu filho? Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? A enfermeira encostava de mim e dizia assim, mãe, não pode falar não, mãe, você está anestesiada, mãe. Você vai sentir dor, mamãe, não faça assim não. E eu dizia, não, cadê meu neném? Eu quero ver meu neném. A enfermeira veio e disse assim, pera aí que eu vou chamar a pediatra e ela vai te explicar o que aconteceu. De repente vem a doutora Ana, pediatra, com meu filho na cama, ali no berço, com o aparelho, e meu filho gemia, né? E ela disse assim, olha mãe, só falar para você, o seu filho nasceu morto. Quando a gente desistiu, que viu que não tinha mais o que fazer, eu não sei como foi, mas ele respirou. Só que o seu filho precisa de um UTI móvel, levar ele para Salvador Feira. E um UTI está esperando ele lá, mãe. Ele está na regulação. E quando a regulação sair, o seu filho tem que sair para fora, porque se o seu filho ficar aqui, ele não vai resistir. Eu olhei para o meu filho, olhei para cima do teto e disse, Deus, obrigado, porque o Senhor repreendeu o espírito da morte na vida do meu filho e na minha vida também, Senhor. E eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Nisso, eu desci com ele todo roxinho, ele não bola oxigênio, respirando através de oxigênio. Todo mundo olhava para mim e balançava a cabeça, com quem dizia assim, essa criança não vai resistir. O tempo foi passando e ali aquelas pessoas que teve filho junto comigo foi embora, outros foi chegando e eu ficando com Everton. Quando ele no oxigênio, não podia tirar ele nem um segundo do oxigênio, porque ele já começava a ficar todo roxo e não conseguia respirar. E ali, quando eu desci no outro dia, o médico veio, né, voltar um pouquinho para trás, o médico veio, mas a pediatra, e falou assim, mãe, mãe, você sabia, mãe, que você escapou por um milagre? Quando eu abri a sua barriga, tinha 4 litros de líquido dentro da sua barriga. O bebê estava morto dentro da sua barriga, sua placenta preta e seu útero preto. Olha, mãe, o seu bebê é um bebê com 32 semanas. Ele precisa de cuidados médicos. E nós estamos aguardando sair a regulação para transferir o seu filho, mãe. E aqui eles saíram. E o tempo foi passando, igreja, quando faz 7 dias que Everton tinha nascido. Everton dá 3 paradas cardíacas. E qual é a criança que volta de 3 paradas cardíacas? Quando eu estava adormecendo, a minha tia estava junto de mim. Ela tinha dado leite a ele, já tinha umas 2 horas de relógio, né? Porque ele tomava leite na sonda. E aí, quando ele rotou, ela botou na cama e ali eu adormeci um pouquinho. E quando eu adormeci um pouquinho, eu acordei com a enfermeira dizendo, mãe, vó, corre que a criança está morrendo. Me socorre, doutor, sai desesperada, me socorre, doutor. Doutor Luiz disse assim, olha, o que a gente podia fazer por essa criança já fez. Se a criança é do UTI, não é criança de ficar aqui, já tem 7 dias essa criança aguardando a regulação. Não tem o que fazer por essa criança. E quando ele diz assim, ele manda pegar a criança, ela sobe com essa criança, né, no oxigênio. E a minha tia, eu chego para minha tia e digo, tia, o que está acontecendo? Ela não teve palavra para falar o que estava acontecendo. Ela não teve resposta. Sabe quando alguém não te dá resposta do que você quer ouvir? Ela saiu de junto de mim. Ela disse que naquela hora não aguentava olhar para mim. Ela disse que tinha certeza que Everton não voltava. E ali eu pulei de cima da cama, não lembrei que estava com cirurgia, a igreja, não lembrei que eu estava cesariana e ligada também.
E entrei para dentro do banheiro do hospital e comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, eu ouvi uma voz. Essa voz dizia assim: tu não é crente, mas teu filho vai morrer. Eu disse: meu filho não vai morrer, porque Deus não deu meu filho morto, ressuscitou para com 7 dias tirar de mim. Eu nunca vi Deus dar uma prova um crente para ele perder. Todas as batalhas, todos são vencedores, porque Jesus é que guerreia por nós. Nisso essa voz desapareceu e ouvi uma voz. Aqui é para quem crê, igreja, aleluia, glória a Deus. E essa voz bradou dentro daquele quarto e dizia assim: filha, liga para tua tia missionária em Serrolândia, ela vai te ajudar em oração. E quando eu ligava para ela, parecia que ela estava sabendo de tudo que estava acontecendo. Ela disse, Deus usava a boca dela e dizia: eis que o Senhor manda te dizer que o vale de Osso Seco acaba de ser destruído na tua vida e na vida do teu filho. Porque tu pediu teu filho e eu te dei. E ela não sabia que eu tinha pedido meu filho a Deus. Mas o inimigo tem tentado de tudo para matar ele dentro do teu ventre. Mas nesta hora eu estou destruindo o vale de Osso Seco na tua vida. Nesse momento, igreja, meu filho voltava. E quando meu filho está voltando, eu pego meu filho, começo a chorar. O médico não entende, a enfermeira não entende. E diz assim: mãe, se acalme, mãe. Você é diabética. Para você infartar é daqui para alguns minutos. Olha a forma que você está. Se Deus levar o seu filho, Deus sabe o que faz. Provavelmente ele não vai enxergar. Provavelmente ele já não mexe com os braços. Para que você quer uma criança dessa, mãe? Eu disse: a minha criança vai ser perfeita porque foi Deus que me deu. Ele disse assim: você que sabe. E aqui saiu. Naquele momento, igreja, eu fiz um voto com Deus. Eu digo: Senhor, se não é em vão, está na tua casa, se é verdade que um dia o Senhor vem buscar a tua igreja, Senhor, me dá prova disso. Me dá um sinal, Senhor. Se é verdade, Senhor. Meu Deus, tira meu filho daqui, mas para casa, não para UTI. Jesus, eu faço uma aliança, um voto contigo. Se o meu filho for perfeito e meu filho não morrer, sair daqui desse hospital, aonde eu chegar, eu vou pregar a tua palavra e testemunhar para a glória do teu santo nome. E hoje eu renovo a aliança contigo. Aí você diz assim: sim, irmã Rosa, mas tudo já serviu o Senhor já. Mas eu era aquela crente Raimundo. Eu estava dentro da igreja, mas estava com sentido no mundo. Eu orava dentro da igreja, dizia: eu não preciso orar em casa, porque eu já orei na igreja. Eu orava, aleluia, lia a palavra na igreja, mas eu dizia: eu não preciso ler em casa. Mas quando o Everton nasce, Deus muda a minha história. Quando o Everton nasce, Deus muda, aleluia, glória a Deus. Aquela mulher que brincava de ser crente, que um dia estava na igreja, outro dia estava no mundo. Deus me transformou, aleluias. Daquele dia em diante, aleluia, glória a Deus, eu comecei agora, aleluia, a dizer: Senhor, hoje eu quero ser diferente. Eu quero te servir em espírito e verdade, Senhor, e testemunhar, meu Pai, contar, meu Pai, as tuas maravilhas. Naquele momento, aleluia, glória a Deus, Everton foi, aleluia,